Bom, agora, meus queridos alunos, nós vamos falar um pouquinho sobre conjunções. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo de correção, tenham entendido a matéria, tá? Que foi sobre charge, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais, entrar no assunto de gramática, tá? Conjunção é uma classe de palavras que liga orações, que liga termos, tá? A gente vai explicar isso aí já já com calma. Vamos ler a tirinha primeiro. Está cheio de erros de grafia, de pontuação e concordância. Mas é a carta mais linda que eu já ganhei na vida. Também te amo, filho. Então aí nós temos um personagem que entregou uma carta pro pai, certo? E aí nós vamos refletir um pouquinho. O que as reticências presentes no primeiro e no segundo quadrinhos indicam? Bom, gente, como vocês sabem, as reticências, elas indicam a continuidade, né? O fato de ter reticências aí no primeiro quadrinho significa que vai continuar no segundo o assunto, que o assunto ainda não terminou, tá bom? É quase como um pensamento, uma reflexão. Agora vamos lá. 2. Analise a palavra mas presente no segundo quadrinho. Qual função ela exerce diante do primeiro e do segundo quadrinhos? A palavra mas, aluno, eu quero que você circule e escreva conjunção, certo? A palavra mas, ela é uma conjunção. Por ser uma conjunção, ela tá ligando a primeira oração na segunda, tá? Então, qual é a função que ela exerce? É a função de continuidade. Ela liga uma fala na outra. Explique a relação de sentido que a palavra mas estabelece entre as falas dos dois quadrinhos. Bom, o sentido da palavra mas, em português, é o sentido de contradição. Se eu falo assim para você, eu gosto de você, mas não vou à sua festa, certo? Eu tô dando para você uma ideia contrária, porque se eu gosto de você, eu deveria querer ir à sua festa. Mas, esse mas, gente, mas, porém, no entanto, são conjunções que dão pra gente a ideia de adversativas, são contradições, certo? São conjunções adversativas, ou seja, a segunda oração expressa o contrário da primeira. Tudo bem? Vamos dando continuidade, conceituando. Você observou que algumas palavras relacionam orações, ligando-as umas às outras. Essas palavras e expressões são chamadas de conjunções. Então, conjunção é a classe de palavras que liga ou duas orações ou dois termos. Vamos ver exemplo, ó. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. O mas aqui está ligando duas orações. O pai e a mãe compareceram à escola. O e também é uma conjunção, mas ao invés de ligar duas orações, ele está ligando dois termos, dois substantivos, que é pai e mãe. Tudo bem? Bom, aí o que eu preciso falar para vocês? Que além das conjunções, existem as locuções conjuntivas. Ai, professora, que nome horroroso. Gente, locução nada mais é do que duas palavrinhas. Locução adjetiva, dois adjetivos. Locução adverbial, dois advérbios. Locução verbal, dois verbos. Locução conjuntiva, duas ou mais, né? Eu falo dois, mas é dois ou mais. Duas ou mais conjunções. Então, ó, a fim de, três palavrinhas. Locução conjuntiva. Visto que, duas palavrinhas. Locução conjuntiva. Depois que, duas palavrinhas, locução conjuntiva. Se bem que, três palavrinhas, locução conjuntiva. Tudo bem? Aí nós temos um exemplo, né? Cancelou a viagem, já que sua mãe adoecera. Classificação das conjunções. Como que a gente classifica? Professora, já li, não entendi nada, super difícil. Calma, certo? Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Conjunção coordenada ou coordenativa é aquela que liga duas orações que uma não depende da outra para você entender. Então, ó, eu gosto dela, uma oração. Ela não gosta de mim,
outra oração. Eu não preciso de uma para entender a outra. Então, o mas é uma conjunção coordenada, ou seja, ela liga duas orações coordenadas. Agora, vamos para um outro exemplo, ó. Márcia acreditava que Pedro mudaria a sua vida. O que é uma conjunção subordinada. Por quê? Se eu chego para você e falo assim, Márcia acreditava, você vai falar, essa professora tá louca, né? Acreditava no quê? Eu chego para você e falo assim, nossa, Márcia acreditava. Não tem sentido completo. Então, é subordinado, ou seja, uma depende da outra. Tudo bem? Vamos para os exercícios. Eu vou ajudar nesses exercícios porque eles são um pouquinho mais difíceis, tá? Eu vou ajudar até o exercício de número 4. O exercício de número 5 e 6 vocês vão fazer sozinhos, tá? Vamos lá, ó. Leia essa tirinha e responda. O Zero sofreu um acidente e está no hospital. Eu vou ver, como se eu não tivesse problema o suficiente. No primeiro quadrinho, há uma conjunção, identifique-a. Então, você tem que olhar lá e grifar, circular a conjunção e, né? Que é uma conjunção aditiva, tudo bem? É uma conjunção que soma, certo? Faça a análise sintática das orações. O Zero sofreu um acidente. O Zero é o sujeito. Sofreu, verbo transitivo direto. A gente fez isso na sala. Sofreu o quê? Toda vez que você perguntar o quê pro verbo, verbo transitivo direto. Você vai pôr VTD. E acidente. Um acidente. Sofreu o quê? Um acidente. Um acidente é o objeto direto do verbo. É o complemento, tá bom? B. Ele está no hospital. Ele, sujeito. Está é verbo, não é aqui no caso, gente, não é verbo transitivo, tá? O está, ele pode ser um verbo de ligação, mas aqui, neste caso, ele tá como um intransitivo, certo? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento. Ah, professora, mas eu não posso falar ele está, tudo bem, mas ó, o sofreu é uma ação, o está não. Então, ele não pode ser verbo transitivo, ele é intransitivo. E no hospital, o que é o no hospital? No hospital é o adjunto adverbial de lugar, tá? Bom, agora você entendeu que temos duas orações, o Zero sofreu um acidente e a outra, ele está no hospital. Essas orações, elas são coordenadas, tem sentido próprio, ou elas são subordinadas, certo? Vamos pensar assim, ó. A conjunção é e, certo? A conjunção e, ela liga duas orações na qual uma não depende da outra. João comeu bolo e bebeu suco. Uma coisa não está subordinada à outra, entende? Então, aqui no caso, nós temos a conjunção e é coordenativa, certo? Porque ela une duas orações independentes entre si. Tudo bem? Bom, como eu disse, permaneceu com dúvida, não entendeu a explicação, me manda mensagem que a gente vai retomando esses conteúdos, tá? Agora vamos para o próximo. 4. O que ele quer? Ele pegou esse vaso quando pilhou o nosso castelo no último Natal. Agora a esposa dele quer que ele troque. Certo? Então, ali nós temos, né, o Agar voltando lá pro castelo para devolver o vaso, para trocar o vaso. Identifique qual a conjunção presente no último quadrinho. A conjunção agora é que. Bom, gente, que, eu já vou adiantar para vocês, é uma conjunção subordinada, não é uma conjunção coordenada. Bom, em termos de transitividade, como se classifica o verbo quer? De novo, quem quer, quer o quê? Toda vez que você perguntar o quê pro verbo, verbo transitivo direto. Então, se classifica como verbo transitivo direto. As orações do último quadrinho são dependentes ou independentes? Eu já adiantei a resposta, né? Eu disse que o que é subordinado. Então, elas são, gente, dependentes, certo? Por quê?
Porque a conjunção subordinada, porque a conjunção que liga as duas é uma conjunção subordinada, tá? Mas não é só por isso. Vamos voltar lá, ó. Agora a esposa dele quer, né, que ele troque. Então ela quer o quê? Que ele troque. Então esse que ele troque tá subordinado à primeira oração, tudo bem? Então as orações não têm sentido próprio. Uma está subordinada à outra. Combinado? Bom, o exercício 5 eu quero que vocês façam sozinhos, porque esse vai ser tranquilo, eu tenho certeza, tá? E o exercício 6 também. Por que as conjunções são importantes para a construção textual? Gente, eu vou dar uma dica. Quando a gente começa a escrever, a gente põe assim, ó. O João comeu o bolo. Ponto. O João bebeu o suco. Ponto. Maria foi à festa. Ponto. Maria não queria ir. A gente fica repetindo. João, Maria. A gente fica repetindo o sujeito. Com a conjunção, a gente escreve assim, ó. João comeu o bolo e bebeu o suco, vírgula. Já Maria, entende? Você precisa aprender que a conjunção, ela ajuda você a não tornar o seu texto excessivamente repetitivo. A conjunção, ela te dá elementos para que você possa ir interligando os termos, colocando um subordinado ao outro, e aí no final fica mais fácil, fica mais fluido, certo? Então é nesse sentido que ela é importante para a construção textual. Ela deixa o texto coeso, ela constrói o texto de uma maneira que os parágrafos fiquem encadeados. Tudo bem? Bom, terminamos assim a nossa unidade 3. Não vou pedir essa redação agora, tá? Vocês vão ter um trabalho de redação para fazer já já. Vou gravar o próximo vídeo começando a unidade 4 e solicitando as atividades que eu quero, tá bom, pessoal? Um abraço, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.